E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar mais um programa dos estudos da obra no mundo espiritual. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, estamos novamente aqui com a permissão dos bons espíritos e principalmente Jesus, é claro, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo, continuando, capítulo 40, e no programa passado nós comentamos ainda sobre o que o André Luiz está dizendo, seu reencontro com Elisa, que foi uma secretária, uma empregada, funcionária da sua casa. E ele faz esse comentário, ele a reencontra nas câmaras de retificação, no pavilhão feminino, e aí ele começa a lembrar daquilo que ele fez com ela, né? Abusando da faculdade de mandar, né? E etc. Então, a respeito disso, da faculdade de mandar, nós falamos sobre isso, né? Lemos a página muito interessante, Ordenações Humanas, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 81. Dos irmãos nos explicando sobre aquilo que o apóstolo Pedro comenta em sua carta, dizendo que temos sempre que nos sujeitar à ordenação humana por amor a Deus. Não estamos localizados em determinado setor de trabalho, obedecendo ou mandando por acaso. E fazer isso tudo por amor a Deus, né? E então comentamos sobre isso, e mais adiante o André Luiz também fala sobre a questão das conversas que ele começou a ter com a Elisa, e a sós com ele, e comentavam sem escrúpulos, né? Sem educação, sem uma certa, vamos dizer assim, sem uma certa disciplina, né, Tereza? Certas aventuras da mocidade, e agravando a reflexão dos nossos pensamentos. Esse agravando a reflexão, comentamos sobre isso e lemos também que logo após isso a intimidade começou a crescer entre os dois, e aí ela foi despedir, a mãe do André Luiz o advertiu, não adiantou, e com o aumento da intimidade ela foi mandada embora. Claro que, como a Tereza comentou, a corda sempre rebenta do lado mais fraco, né? Ela foi mandada embora, e aí não houve nenhum escrúpulo com relação a isso. O tempo, e aí a gente leu até aí, mas voltando um pouco sobre a questão do agravamento nas questões das palavras, Tereza vai ter um comentário sobre isso. Porque a gente leu, né, e a gente sempre comenta isso, nada é colocado nos livros de Dr. André Luiz que não tenha, né, um valor para a nossa meditação. Ó. Tudo é colocado com uma intenção para que a gente possa, né, como a gente tem feito em todos os programas, extrair o máximo possível do ensinamento. E a gente leu no programa passado que ela ficava falando, né, ela comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Então, a gente até comentou o quanto as nossas palavras influenciam, não é, o nosso pensamento e o do outro. Mas o Emmanuel, eu até dei o exemplo do livro Sexo e Destino, quando Pedro Neves e o André Luiz começam a pensar, né, a pensar certas coisas que eles estavam vendo lá entre o casal, entre o genro e a secretária, e a coisa foi piorando. Porque o Emmanuel vai explicar melhor para a gente, dentre muitas outras mensagens que falam sobre o poder da palavra.
Porque o que ela fazia? Ela começava a contar as aventuras do passado e isso incrementava para piorar a situação de intimidade. Essa mensagem é muito interessante para todos nós pensarmos, né? Como é que nós estamos usando esse dom que Deus nos deu, que é da criação verbal, que é o título da página. Está no livro Bênção de Paz, capítulo 38. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Jesus em Mateus 5,37. E aí o Emmanuel vai ter seus comentários sobre isso. Toda frase no mundo da alma é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Olha lá, ela falava, contava as aventuras, e o André Luiz, né, já estava ali formulando imagens, né, acerca do assunto. Temos, assim, frases e frases. Temos frases duras como aço, violentas como fogo, suaves como a brisa, reconfortantes como o sol, mordentes quais lâminas, providenciais como bálsamos. À vista disso, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras. Palavras bênçãos, palavras armadilhas, palavras charcos, palavras luzes, palavras esperanças, palavras alegrias. E ele vai continuando. Sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar, porque nós somos co-criadores, é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Então, a frase lá que a Elisa, né, as frases que ela narrava as suas aventuras foram criando, né, na mente do André Luiz e no dela também, foram criando mais situações comprometedoras. Saibamos, assim, compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascida de nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou rende sombra, rende felicidade ou sofrimento, rende bem ou mal para aquele que lhe faz o lançamento na criação. Emmanuel. Então, muito, muito boa essa página do Emmanuel para a nossa reflexão, para a gente observar o que a gente anda falando, não é? Como está o nosso vocabulário verbalístico, como a gente tem se comportado em família, no trabalho, né? Eu lembro que o Divaldo sofreu muito, né, no começo, lá quando ele se tornou espírita. Ele era bem jovem. No trabalho, tinham pessoas que faziam questão de chegar na mesa dele para fazer piada sobre Jesus, né? A gente é tão inferior ainda, meu Deus, a gente faz piada com o nome de Jesus. E quando não faz, gosta de escutar, que eu não sei o que é pior, não é? E a gente já sabe que no mundo espiritual superior, os espíritos não se dignam a falar o nome de Jesus. Eles falam o bom mestre, o bom pastor, o rei solar, né, o príncipe da paz, mas não ficam falando Jesus. E a gente, né, tá o nosso nível evolutivo que a gente... né? Aproveitando que a Tereza colocou sobre a palavra, Tereza, no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 22, livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, capítulo 22, intitulado Irmã Clara. Ela trabalha no plano espiritual, na colônia, num setor de educacional para crianças desencarnadas. É o Lar da Bênção, o nome. E nesse capítulo ela vai falar sobre, ela está fazendo um curso sobre voz, sobre palavra. Uhum. E aí é um trecho que ela diz assim, olha, muito interessante, tem a ver com o que nós estamos comentando, sobre o que o André Luiz comenta aqui, né, agravando a reflexão dos pensamentos nas conversas que ele teve. Ela fala assim, a irmã Clara, conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energia elétrica específica, libertando raios de natureza dinâmica.
A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Então, a importância da voz, da palavra, porque ninguém fala sem pensar. O que ela está falando aqui surge invariavelmente dotada de energia elétrica, de natureza dinâmica, né? Se exterioriza através dos nossos campos de atividade. Então, a importância que nós devemos dar a isso também. Divaldo, a questão não só do tom, do como falar, do como fazer, não é porque estou falando baixinho que tá bom, não é o que vem carregado com aquilo ali. É isso que ela está dizendo. Qual é a energia que vem com aquela palavra? Como disse Jesus, a boca só fala do que está cheio o coração. A realidade do que nós falamos é o que tem no nosso coração, no nosso sentimento. Então a gente tem que vigiar isso também. Muitas vezes eu estou gritando, mas estou bem, mas às vezes eu estou falando baixo e estou mal. Então, isso é muito relativo. Eu acho que agora, qual é o ponto agora, Tereza? Nós estamos indo para o final do parágrafo 10. Espera aí. E o tempo passou. E o tempo passou. Ela foi mandada embora e o tempo passou. Vamos lá. Ela foi mandada embora, Elisa, né? Abandonou Elisa mais tarde a nossa casa sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. Se ele está dizendo isso é porque está se acusando, né? Então, continuando. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. Então, vou parar aqui, porque isso é muito importante também. Ele falou assim, olha, o tempo passou e o fato foi esquecido, reduzindo esse fato a um acontecimento como qualquer outro na existência humana. Muitas vezes a gente pensa assim, mas tudo está gravado. Tudo fica gravadinho. E no livro Voltei... também lembrei disso. Também. Eu lembrei disso justamente. No livro Voltei, que é um livro psicografado também pelo Chico, ditado pelo irmão Jacó, Frederico Figner, ele foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira e foi dono das Casas Edison, a casa que primeiro gravou disco aqui no Brasil e foi que importou o fonógrafo, aquela vitrolinha com aquele orelhão grande, né? E era ali na Rua da Carioca, se não me engano. Ele era um empresário, ele muito correto, muito trabalhador e ajudava muita gente, ajudou muita gente. Na gripe sempre gosto de falar isso, porque ele morava em Botafogo, né? Uhum. E tem até hoje tem a mansão ali dele, é Flamengo. Flamengo, né? Não sei direito. Então ele, na pandemia da gripe espanhola, que assombrou o mundo na época, ele botou dezenas de pessoas dentro da mansão dele para tomar conta, para cuidar. Então, isso aí que é homem de coragem. Agora com a Covid foi o que foi, imagina naquela época. Então era muito bom, desencarnou, foi auxiliado e tal. E aí num dos trechos, e ele dita o livro para nós vermos como foi a desencarnação dele, para o nosso aprendizado. Isso. E um dos trechos desse aprendizado que ele passa para nós, é que assim que se desprendeu do corpo, ele fala assim, aqui comparar o fenômeno da desencarnação, do desprendimento. A imagem é o capítulo 2. Desculpa, é o capítulo 2, isso. A imagem mais aproximada é a de uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. É o que ele sentiu. Vi-me diante de tudo o que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Tudo, gente, tudo. Sonhado, arquitetado e realizado. Quer dizer, mesmo aquilo que ele não realizou, o que ele pensou em fazer e não fez. Aí ele continua. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos desfilavam absolutamente precisos ante meus olhos aflitos,
como se me fossem revelados de roldão por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. Transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico, misteriosa e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para seu criador assombrado, que era eu mesmo. Então é isso que vai acontecer. No livro E a Vida Continua, também, de André Luiz, é o último livro da série André Luiz, é o personagem Evelina. A personagem Evelina, ela fala isso, né? Ela relata também. Na desencarnação, ela conseguia lembrar de tudo, até dos seus 3 anos de idade, quando o pai dela foi assassinado. Então, ela conseguia lembrar dos detalhes todinhos, e ela ficou impressionada com isso. Ela não sabia que ela estava desencarnada, mas aqui ele sabe. Mas ela, lá no livro, quando ela relata isso, ela não sabia que estava desencarnada ainda. Ela começa a lembrar da vida dela toda. Então, isso que o André Luiz está passando para nós, o episódio fortuito da existência humana, fortuito no nosso julgamento, mas ele está gravado. Então é isso que os espíritos ensinam. O Marco não leu, mas ele ainda continua dando uma outra visão, né, dessa questão de que ficou tudo gravado na memória perispiritual dele, porque ele no capítulo 2 ele continua dizendo: no trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que até aquele momento havia sido o construtor de um lago, cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, né? Como ele falou antes. Até aquilo que ele não realizou, mas que ele teve vontade, apareceu para ele. E a cuja tona minha alma conduzia seu talante o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo, cercado de minhas próprias criações. Então, para o André Luiz, com o tempo, isso passou, né, a ser um fato, né, longe lá, aqui, um fato meio sem importância, né, como ele colocou, né? Ficou uma coisa fortuita da existência humana. No entanto, né, o Marco vai continuar a ler, isso que aconteceu ficou bem vivo na memória dele, como o irmão Jacó está colocando aqui no livro Voltei pra gente, que a gente não se iluda, né? Tudo que nós fizemos, pensamos, falamos, tudo ficou registrado na nossa memória perispiritual. E desencarnando, vem tudo à tona. A Teresa leu o parágrafo seguinte, né, que ele fala do lago, construção de um lago, de pensamentos, palavras e atos. Lembrando, parafraseando o que Jesus disse, o ensinamento de Jesus. Nós podemos errar, a tradução está pecar, né, por pensamentos, palavras e atos. Porque senão o mudo estava tudo bem. Não é? E o tetraplégico também não é assim. Ele pensa, ele raciocina. E o pensamento vai ser cobrado à medida que ele sabe. Né? Então, o pensamento, palavra e ato. É tudo aquilo. Isso está no conhecimento geral de todas as religiões, da maioria das religiões cristãs. A gente tem um amigo que... Desculpa, me recordei agora da minha infância. Eu tinha um tio já desencarnado em Caxias. Ele era pastor de uma igreja e uma vez ele passou um filme. Naquela época não tinha projetor como hoje, né? Não sei se era um slide ou o que era. Passou assim, o pessoal da igreja foi na casa dele passar. E passou exatamente isso. Ou a pessoa fazendo uma coisa errada, escondida atrás de um muro, e Deus estava vendo. Claro, no entendimento lá da igreja protestante, da qual ele pertencia, né? Evangélica protestante. E ele estava vendo, e aquilo ficou gravado na minha mente. Tudo escondido, Deus vê. E vai cobrar. Aí no filme, assim, no ensinamento, Deus está cobrando depois. É isso aqui que o Espiritismo explica melhor, né, para nós, né? Esse sentido. Então, agora, isso está, na maioria das religiões cristãs ensina isso, mas no Espiritismo ele está mais, assim, esmiuçado, mais mastigado, né? Eu tenho um amigo, temos um amigo lá no centro que ele brinca que ele não vai pagar mais energia elétrica para não passar esse filmezinho. Esse filme que muitos espíritas
comentam, mas outras pessoas também, nos estudos que foram feitos sobre QM, né, episódios, né, de quase morte, muitas pessoas relatam que quando tiveram uma parada cardíaca, quando ficaram, né, alguns minutinhos, né, alguns segundos sem ativação cerebral, elas relatam quando voltam que esse filme passou. Muitas relatam, falam de um túnel de luz, mas muitas também falam desse filme. E até pessoas que passaram por perigos, assim, né, que pareciam que iam desencarnar, relatam que passa tudo, né, um filme em 1 segundo passa a vida da pessoa toda. A gente já ouviu relatos desse tipo, de pessoas que enfrentaram um perigo de morte, não é? Alguma coisa muito séria, tipo afogamento, quase morreu afogada, quase morreu engasgado, quase teve essa sensação de quase morte, e elas relatam que esse filme passa, né? Passa muito rápido, é como se elas vissem toda a vida pretérita muito rápido. A gente não sabe que mecanismo é esse que existe na nossa mente, que para muitas pessoas é acionado e a pessoa consegue ver, né, tudo o que fez e o que desejou fazer, não é? Porque não é só o que fez, é o que desejou fazer, quer dizer, é uma coisa séria, não é? Por isso é que perante a justiça divina, todos os nossos mínimos atos, pensamentos são contabilizados. Perante a justiça humana, nem sempre, não é? Principalmente os nossos pensamentos, a justiça humana não pega, né? Não consegue perceber. Mas a lei divina, a lei de Deus, ela contabiliza tudo, porque está tudo na nossa consciência. Como a lei de Deus está na nossa consciência, a infração a essa lei também fica gravada na nossa consciência e tá tudo lá registrado. Por mais que a gente tente adormecê-la, numa hora ela desperta, porque também existe um mecanismo divino de despertamento. Por mais que a gente tente estacionar, uma hora chega o despertamento para todos, sem exceção. Mas como Deus não usa de violência, usa o tempo. O livro, tem alguns livros, experiência de quase morte, com experimentos relatados, documentados, muito interessantes. Pessoas que estão no centro cirúrgico, né, e tal, e veem determinadas coisas, começa a lembrar de coisas já esquecidas, como o André Luiz diz, acontecimentos fortuitos. É muito interessante ler a comprovação do que a doutrina está falando, né? Experimentos científicos de pessoas que não são religiosas, mas analisam as situações. São alguns livros muito, muito interessantes. Divaldo cita alguns até. Tem uma doutora chamada Elizabeth Kübler-Ross. Dr. Raymond Jr. também, não é? Não, ele não. Ele faz estudos sobre reencarnação. Reencarnação, desculpa. Elizabeth Kübler-Ross. É uma delas. São experiências de quase morte. Alguns livros muito interessantes. São documentados, situações documentadas. E nós terminamos por aqui, estamos terminando. O tempo já está indo. É muito interessante, lembrando que a gente não está só lendo, né? A gente está estudando, analisando. Cada frase muitas vezes traz um ensinamento muito profundo para nós aqui. E com isso a gente gosta de lembrar que não estamos esgotando nada aqui. A gente, nesse momento, estamos vendo esse aspecto, né, da leitura. Mas, provavelmente, daqui a 20 anos, se tornarmos novamente a reler nosso lar e estudar, veremos outros aspectos que agora nós não conseguimos ver. Que a gente ainda não tem essa capacidade intelectual toda para ver, né, tudo o que realmente os espíritos querem as informações que eles querem nos passar. Então, a gente estamos indo no nosso tempo, né, com o nosso entendimento, mas sem com isso querer esgotar todo o ensinamento que tem aqui, porque nós não temos condição disso. Muito pelo contrário. Um grande abraço a todos.
Deus ilumine vossas mentes, vossos lares. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.